Eu aprendi que as pessoas com deficiência, elas têm o seu tempo. O que mudou é que talvez lá no início, quando eu comecei a minha história profissional há 30 anos atrás, essas mães nem conseguissem estar ali falando da forma como ela falou, de uma forma tão doída, elas preferiam nem falar. Você sabe que eu acho que é o maior desafio ainda com as empresas? É desconstruir esse olhar da caridade, da piedade e do coitadismo. Todos podemos e é disso que se trata. E é com essa frase da Isabel Gimenez, presidente da Rio Inclui, que eu começo o Voz das Mães de hoje. E eu estou muito feliz de recebê-la aqui e poder dar voz e divulgar um projeto tão lindo que vocês vão conhecer melhor hoje. Mas antes eu quero agradecer a Eye Center Unique, que é referência em saúde ocular, especialista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças oculares. Isabel, quero te agradecer por você topar participar, contar um pouco mais da Rio Inclui, que é um projeto incrível. E eu já queria começar te perguntando, né? A Rio Inclui completa esse ano 40 anos. Qual que é seu sentimento em fazer parte dessa história? Olha, Natália, eu vou te dizer que eu todos os dias eu celebro a oportunidade de aprender com todo esse processo de inclusão que a gente proporciona, que a gente vive dentro da Rio Inclui. Então, é um sentimento assim, de muita realização profissional, pessoal. A obra social da cidade existe desde 84. E a Rio Inclui, que é o nome fantasia definido, né, pela Cristine Paz, que é a nossa presidente de honra, ele vem muito a partir de um desejo dela de trabalhar com pessoas com deficiência. E aí ela dá esse nome fantasia a partir de 2009, onde ela recebeu 5 pedidos de 5 mães diferentes para que ela trabalhasse com pessoas com deficiência. Que incrível! E aí, como a gente fala de Deus o tempo todo, a gente estava falando de Deus e eu quero aqui reforçar, ela entendeu que isso era um propósito de vida, e aí ela então definiu que o trabalho dela seria voltado para as pessoas com deficiência por conta dos pedidos que essas mães fizeram a ela. Eu tô toda arrepiada e emocionada aqui, porque eu acho que é tão necessário. Muito. E principalmente quando a gente vê isso em prol de uma sociedade, né? Que é o que a gente tem, furar a bolha, que a gente tem tanto fala que a gente precisa, todo, né? Exatamente. A Isabel começou com isso como? Antes da Rio Inclui, já vinha? Você já permeava por essa história de inclusão? Como que foi para você isso? A Isabel, ela não, na verdade, até o ano de 86, ela não tinha eu não tinha nenhum contato com ninguém. Eu nunca estudei com uma pessoa com deficiência. Eu nunca fiz esporte com uma pessoa com deficiência. A inclusão nunca fez parte da minha vida até o ano de 86, quando nasce o meu sobrinho. Ele é sobrinho do meu marido, mas é meu sobrinho também, né? Ele tem síndrome de Down. E eu acompanhei muito de perto o processo que a minha cunhada viveu com o Vinícius, né? De tentar abrir portas para Vinícius também? Nome do meu filho. Vinícius, né? Vinícius é o amor da nossa vida. Né? Depois não vou nem falar muito, que daqui a pouco eu choro. Eu sou meio chorona, sabe, Natália? Mas, enfim, ele é o amor da nossa vida. E ele, na verdade, a Bela viveu um processo com ele de muita luta, né? Como a maioria das mães atípicas, para incluir o Vinícius nos espaços de educação, de lazer. E eu acompanhei isso, né? Eu namorava o meu marido nessa época. Eu era namorada dele. E a minha decisão de estudar fonoaudiologia e trabalhar com pessoas com deficiência veio muito a partir desse meu contato com o Vinícius, dessa minha realidade. E eu levava o Vinícius para ser atendido numa instituição de reabilitação, que é a minha casa, né? Eu fiz um concurso público em 92 para a Prefeitura do Rio, passei e comecei a trabalhar exatamente no lugar onde Vinícius era atendido. Uau! Então, a minha história começa assim, né? De muito aprendizado com o Vinícius, com a Bela, com a luta da Bela e do meu cunhado, do Arnaldo. Então, o Vinícius é a minha grande inspiração. Nossa, eu imagino, porque a gente sempre pergunta, né, para as mães, como que foi essa maternidade atípica, se já teve algum contato. Então, a tua vida pessoal e profissional, ela caminhou praticamente junta ali. E isso, para mim, é o que eu tava conversando até antes com você. Para mim, o propósito do Voz das Mães, ele vem muito com a minha construção de vida também. Parece que Deus já vai caminhando e já vai te planejando, né? Planejando a tua vida já para você ir entendendo cada passo onde você precisa chegar, né? E aí, como não tem coincidência, o meu primeiro estágio na faculdade, ele acontece exatamente num espaço hospitalar, onde a necessidade do serviço era a estimulação precoce.
Então, eu fui trabalhar com bebês com deficiência. Então, eu falei, entendi tudo, né? Porque eu acho que a gente precisa estar muito conectado com os insights, com aquilo que vai acontecendo na sua trajetória. Exato. E aí eu fui trabalhar. Meu primeiro estágio foi com essas crianças com deficiência, com os bebês. E eu me apaixonei. E, enfim, toda a minha trajetória profissional, que esse ano completo 30 anos de serviço prestado às pessoas com deficiência, são dedicados, né, às famílias, às pessoas com deficiência, a esse aprendizado diário, né, que é a minha vida, com esse público, com essa realidade. Ai, eu sou apaixonadíssima. E aí, como você chegou na Rio Inclui? Como eu cheguei na Rio Inclui? Eu recebi um convite da Cristine em 2011 para assumir, né, como diretora de coordenação institucional a obra social da cidade do Rio de Janeiro, a Rio Inclui. E eu fiquei tão encantada porque, na realidade, também não tinha também uma coincidência ali. Sim. Eu estava desenvolvendo um trabalho, né? Eu fui secretária da pessoa com deficiência, eu estava como secretária da pessoa com deficiência. E aí eu recebo esse convite para assumir como diretora na Rio Inclui. E o trabalho da Rio Inclui sempre muito voltado ao mesmo público, que era o da Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas numa perspectiva de terceiro setor. Né? E aí eu costumo dizer que a minha vida de 2011 até hoje é uma vida de muita realização profissional, porque estar no terceiro setor me traz uma obrigação muito grande de continuar prestando conta, ser muito transparente, né? Porque a obra social da cidade é uma organização do terceiro setor, por ali não passa nenhum único tostão de dinheiro público, e a gente precisa captar, né, é importante recurso, a gente falar sobre isso. É importantíssimo. Né? Eu não sou Prefeitura do Rio, eu sou o terceiro setor, então eu tive que aprender a lidar com essa realidade do terceiro setor e entender que a gente precisava ali cada vez mais trazer a família, porque o trabalho já estava muito bem estabelecido, né? A Cristine começou em 2009 com esse trabalho, eu chego em 2011. Então, qual era o desafio? Era trazer cada vez mais a família para o protagonismo das ações. Porque era a pessoa com deficiência, mas faltava a família. Sim. E ali a gente começou a redimensionar o trabalho. E aí, daqui a pouco, eu conto um pouco mais. Então, a gente sabe que a Rio Inclui já é conhecida internacionalmente, né? Mas eu acho que os brasileiros, e principalmente os cariocas, eu acho que não conhecem tanto a fundo do que é. E aí eu queria que você contasse o que é realmente a Rio Inclui. A Rio Inclui, ela é uma organização que tem como missão melhorar a vida das pessoas com deficiência, sobretudo através da moradia digna, que é o principal programa da Rio Inclui. Pelo fato da Cristine ser, além de engenheira, ela cursou arquitetura durante um tempo e ela se encantou com a arquitetura acessível, ela então aliou o trabalho da pessoa com deficiência à questão da arquitetura acessível. E por isso o Moradia e Acesso é o principal programa da organização. Então, o que é o Moradia e Acesso? É um programa que tem como grande objetivo reformar a casa de pessoas com deficiência em situação de extremo risco e vulnerabilidade social. E essas pessoas aonde estão? Em comunidades completamente conflagradas na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, nós atendemos a um público que está abaixo da linha da pobreza. São aquelas pessoas que nem constam no cadastro único. Né, enfim, porque estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a gente começou a fazer esse trabalho em 2021 na Rocinha. Nós entramos na Rocinha através de uma parceria com Territórios Sociais, que é um projeto do Instituto Pereira Passos, em parceria com a ONU Habitat, e fomos descobrindo onde estavam essas pessoas com deficiência na Rocinha, que é o mundo. Exato. É uma das maiores favelas da América Latina. Exato. E ali a gente se deparou com um cenário muito diferente de tudo que a gente já tinha visto em comunidades no Rio de Janeiro. Os casais, né, as construções são muito diferentes, as conformações ali dentro são muito diferentes das comunidades que a gente já atuou na cidade do Rio de Janeiro. E o trabalho começa na Rocinha. E depois a gente foi para uma outra comunidade chamada Teixeiras, fazendo exatamente isso. A gente descobre onde estão essas pessoas com deficiência através de parcerias com a prefeitura e também com as organizações do terceiro setor e também com os líderes locais. Tá. A gente identifica onde essas pessoas estão. Se essa família, se essa pessoa com deficiência cumpre com os critérios do programa, ela é elegível ao Moradia e Acesso. A gente, então, retira essa pessoa de casa, a gente coloca ela
num aluguel ali perto, numa casa alugada próximo do local de moradia. E a gente, então, promove uma reforma, trazendo acessibilidade e dignidade para essa pessoa com deficiência, para sua família. Que incrível, porque a gente teve uma mãe, né? A Juliana Mesquita, que a gente estava até contando dela, a mãe da Pietra. E ela falou, cara, eu moro no 2º andar. Ela é da comunidade da Maré. Eu moro no 2º andar. E a filha dela tem paralisia cerebral, não anda. Então ela tem que pegar a Juliana é do meu tamanho. Então ela pega a Pietra, sobe a escada. Ela já deixa uma cadeira em cima, uma embaixo. Sobe a escada. E ela fala, só que isso são às vezes 6 vezes no dia. Então é interessante, é muito necessário esse trabalho de vocês. Porque às vezes a mãe, realmente, a família, não tem condição de pagar algum lugar que é mais acessível, né? Você vê como as histórias se repetem. Essa é a história da Aline com a Maitê. A Aline é a mãe da Maitê, uma mãe solo. A Maitê, uma criança que até 1 ano e meio de vida não tinha nenhum tipo de deficiência. Ela, então, fez uma cirurgia cardíaca, fez algumas paradas respiratórias, e a Maitê hoje é uma criança com deficiência. Ela está com 8 anos. E a Aline, ela sobe 360 degraus para levar, sobe e desce 360 degraus para levar a Maitê para a escola, para os atendimentos de reabilitação. E aí, quando nós levamos, né, a primeira-dama de Alagoas para conhecer essa casa que nós fizemos, a primeira pergunta que a primeira-dama fez para ela foi: como é que você faz para levar sua filha todos os dias para os atendimentos na escola, na reabilitação? Aí ela falou, bom, como é que eu faço? Ela vai numa cadeira de roda, eu vou levando até a escadaria. Quando chega na escadaria, já tem um vizinho meu me ajudando. Ele pega a cadeira, eu boto ela no meu ombro, desço as escadas, pego um mototáxi, né, já tem um mototáxi me esperando, que me leva para os atendimentos. Depois eu volto, a mesma coisa, eu subo com ela no ombro, a cadeira está lá de volta me esperando e eu volto para casa com ela. A gente não tem a mínima noção, a dimensão do que é essa luta, do que é... E se você olhar a Aline, ela é uma das pessoas assim que mais sorri, né? Aquela pessoa que está sempre com uma palavra positiva. Enfim, não foi fácil entrar na casa da Aline. Ela ficou muito desconfiada quando a gente bateu lá na porta para oferecer a possibilidade delas serem beneficiadas com o programa. Não foi fácil. Porque eu acho que, assim, são mães que acho que, mesmo não estando numa comunidade, a mãe atípica, ela já tem um receio do que vai acontecer ali, né? O que vocês querem? Pra quê? Então, acho que já tem esse receio, ainda mais indo com uma missão de reformar a casa. Mas por que tudo isso, né? Acho que cria esse ponto de interrogação, né? A Aline, ela tá no nosso vídeo institucional, que vale a pena conhecer, tá no nosso Instagram, e ela conta muito isso. Ela falou muito, assim, dessa dificuldade dela de aceitar o benefício do moradia e acesso. Por que vocês estão querendo entrar aqui? Né? Então, nós ficamos 3 meses para começar esse processo na casa dela. Porque ela não queria, ela desconfiou, ela ficou inquieta. E, bom, e o vídeo é lindo que ela fala. E aí eu dizia não, e hoje eu estou aqui realizada. Os vizinhos me perguntam, como é que você conseguiu? Né? Os vizinhos acompanharam muito o processo da reforma. É uma história muito bonita. Não, eu acho, cara, é um projeto muito incrível. Porque você dá acessibilidade para as pessoas. Porque a gente tem mães atípicas de todos os jeitos, né? Todas as formas, todas as condições financeiras. E aí, quando você tem... E a gente vê muito hoje, por exemplo, um convênio médico. Uma mãe atípica que consegue pagar um convênio médico. O convênio médico não paga as terapias. E a gente vê várias crianças sem terapia, sem conseguindo evoluir. E a gente não olha, às vezes, para como é a acessibilidade dela na casa. A Juliana falou muito isso. Ela falou, cara, lá na comunidade da Maré, a calçada é horrível para andar com a cadeira. Então, é um desafio muito grande. A gente vê isso nas ruas, em todo quanto é lugar, o quanto falta esse olhar para acessibilidade também, né? E assim, o importante do moradia e acesso é que a gente transforma aquela casa, aquelas vidas, mas a gente melhora o entorno também, porque a gente tem uma proposta de melhorar um pouco o calçamento, a questão da salubridade do local. Então, isso faz um bem também para os vizinhos, né? Porque a gente está ali tratando, a gente fez muito isso no Complexo do Alemão. A gente conseguiu fazer uma
uma melhoria da acessibilidade numa comunidade que chama Mineiros, lá em cima, no Complexo do Alemão. Então, todos os vizinhos foram beneficiados com moradia e acesso. Quer dizer, as famílias foram beneficiadas, nós fizemos 12 casas ali, mas o entorno também se beneficiou muito com a questão da acessibilidade. Porque o ir e vir para a pessoa com deficiência é um grande desafio, né? É sempre um grande desafio. Você sente que as pessoas começam a entender um pouco mais sobre o que aquela família vive depois que vocês fazem essa transformação? Sem dúvida nenhuma, porque na medida em que a gente promove essa acessibilidade também para a criança, para a família sair de casa, ela conta essa história para o vizinho, para os amigos, para os pais. Ela sai de casa, né? Eu lembro de uma história num Complexo do Alemão, da Vitória. A Vitória tinha 7 anos e ela só tinha saído de casa 2 vezes até que nós fizéssemos aquela reforma, porque nós colocamos uma rampa de acesso para que ela não conseguia sair. Ela não tinha como sair. Né? Então, eu lembro da transformação naquelas vidas, né? Porque a mãe dizia, a gente nunca teve a oportunidade de dizer assim, eu vou levar a Vitória aqui fora para pegar um sol. Não, eu não tinha essa oportunidade porque não tinha acesso, né? E vocês trouxeram essa possibilidade. E o bacana também é que a Vitória tinha uma irmã que era bebê, ela estava com 8 para 9 meses, e a gente, quando entrou na casa, como a gente tem esse olhar para a família, a gente pôde identificar que aquela criança estava com um atraso no desenvolvimento. E aí nós conseguimos fazer a inserção desse bebê, que tinha, na verdade, por conta da história do parto, uma sequela ali. Então, a gente conseguiu fazer a inserção do bebê também nos atendimentos em reabilitação, para ser estimulado. Né? A mãe participando exatamente dos cursos que a gente conseguiu oferecer de empreendedorismo. E aí a gente vai fazendo essa onda. E aí os vizinhos vão percebendo, vão entendendo que ali mora uma família, né, de uma criança com deficiência e que é visível e que luta e que está fazendo acontecer e que através dela, daquela família, a gente trouxe a melhoria para aquele lugar. Não, é incrível, porque assim, eu acho que falta informação, né? As pessoas, elas não sabem como lidar com a situação, e a gente vê muito isso no Voz das Mães, que a mãe, às vezes, nunca ouviu falar sobre a maternidade atípica, ouvia falar sobre deficiência, mas não tinha nada próximo, e aí, de repente, ela tem uma criança atípica. E como ela vai mostrar para a sociedade, como ela vai mostrar para as pessoas. E aí, muitas mães acabam se excluindo, que é esse caso, né? Vamos excluir, eu não tenho como sair de casa, não vou sair, não vou fazer as coisas. E aí a criança que sofre por falta, acaba não tendo essa evolução por falta de informação. Você acha que... Você está trabalhando nesse projeto há 20... Desde a minha vida inteira, há 30 anos. 30 anos trabalhando com inclusão. A pessoas com deficiência. Você sente que tá tendo uma evolução dessa informação? Como que era há 30 anos atrás e você vê hoje como que tá? Pois é, eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco o processo, né? Porque já estou mais madura. Mas o que eu via lá atrás, o que eu vejo hoje, é o quanto, tá, as famílias, elas se empoderam de informações. Porque elas... Eu sempre digo isso para o meu time, né, para a minha equipe, que é uma equipe muito enxutinha, mas é uma equipe muito competente, muito dedicada. Pessoas que lidam e que se dedicam à causa da pessoa, né? da deficiência também é uma vida. Que, na realidade, a gente precisa aprender com essas famílias todo dia, a todo momento, a toda hora. E que a nossa escuta tem que ser uma escuta muito apurada para o aprendizado. Eu vou te dar um exemplo. A minha coordenadora de projetos, ela é doutora em educação. Uau! Né? Ela tem doutorado em educação. Mas a gente viveu ontem um momento de roda de conversa para apresentar um dos nossos programas, onde a gente aprendeu muito com uma mãe, que dizia assim, olha, eu não saio com meu filho de casa porque eu tenho tanto receio que ele viva na rua, o que ele vive dentro da minha família, que não aceita ele, que eu escolho não sair. E eu estou conhecendo a Rio Inclui hoje, e vai ser através de vocês que eu vou conseguir dar visibilidade à história do meu filho, que já é adulto, tá? Não é uma criança, é um adulto. Então, ontem eu fiquei muito comovida com essa história, porque eu me comovo há 30 anos, tá? Desde que eu comecei. Mas ontem eu me comovi muito porque a dor dela é a dor de quem fala assim, dentro da minha própria família, o meu filho não é aceito. Então, o que mudou? O que mudou é que talvez lá no início, quando eu comecei a minha história profissional há 30 anos atrás,
essas mães nem conseguissem estar ali falando da forma como ela falou, de uma forma tão doída, elas preferiam nem falar. Então, hoje, elas ensinam pra gente, porque elas sabem, muitas das vezes, quando a gente senta com uma mãe, por exemplo, de uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ela conhece tanto, né? Ela estuda tanto para ajudar o filho dela, que se nós profissionais, né? Se a gente não está ali o tempo todo se atualizando, a gente não consegue nem conversar com essas famílias. Sim. Eu sinto isso muito no Voz das Mães, que a gente precisa... Tô toda hora estudando, pesquisando para entender o que a mãe... Qual que é a maior dificuldade ali dela. Então, eu vejo, de 30 anos para cá, o que eu vejo de mais positivo, é o quanto as famílias, elas se empoderam, elas se apropriam das histórias dos seus filhos e o quanto elas são fundamentais nesse processo, porque elas dizem o que elas querem, o que elas não querem. Elas sabem o que os filhos precisam e elas sabem que elas podem ensinar para a gente o tempo todo. A gente estudou, a gente faz lá o mestrado, o doutorado, mas elas são mães. Né? E aí elas eu sempre vivenciam, digo, né? A mãe é soberana no processo. Eu nunca me esqueço, assim, a primeira vez que eu sentei com uma mãe, como fonoaudióloga que eu sou, né, para orientar a questão da alimentação. E aí eu cheia de técnicas para a mãe. Olha só, você tem que sentar só. A criança tinha um quadro de encefalopatia crônica importante, uma criança bastante comprometida. E esse foi um caso que me marcou muito. E aí eu dizia para ela assim, não, você precisa alimentar a sua filha assim, assado. Aí ela me olhou, Isabel, vai lá na minha casa e vem ser eu por meia hora, por uma hora. Tudo isso que você está me dizendo não guarda a menor relação com a minha realidade. Eu não consigo fazer isso que você está falando. A minha filha é cheia de contratura, a minha casa é um cômodo que eu mal consigo mover a cadeira da minha filha. Sabe, o que você está me falando é uma loucura. Sabe, então aquilo ali me atravessou de uma maneira... É um choque, né? Porque quem sou eu? Né? Eu estudei, eu estava ali para orientar, mas ela me disse muito mais com a fala dela. E eu tive que recalcular a rota e redimensionar, e tá bom, então vamos começar tudo de novo. Né? Agora, como profissional, você acha que os profissionais, aí eu quero entender tanto dos profissionais como da sociedade, você acha que eles estão preparados para essa inclusão? Olha, também vejo um avanço, sabe, Natália? Eu acho que o maior desafio que eu vejo dentro desse processo, tanto da reabilitação quanto da sociedade, é desconstruir alguns mitos. Exato. Sabe? E eu acho que o primeiro deles é entender o quanto as pessoas com deficiência, elas vivem um processo, principalmente na reabilitação, que tem começo, meio e fim. Eu estou reabilitando esse sujeito para incluí-lo. Então, esse processo ele tem um começo, um meio e um fim. Mas, para isso, eu preciso trabalhar desde que esse bebê chega lá, tão pequenininho, tão, enfim, com essa família, para que ele possa ser incluído. Então, o desafio é sempre trabalhar o pertencimento, tanto desse sujeito com deficiência, quanto da família. Porque, senão, a gente não avança, senão a gente não consegue promover de verdade essa inclusão que a gente tanto luta e busca. Né? Então, esse eu diria que é o maior desafio. E não infantilizar, porque é uma outra questão, né? Você não infantilizar a pessoa com deficiência, entendendo que se ela tem 30 anos, ela já viveu 30 anos. Eu não posso, com essa fala de que ele tem 30, mas tem idade mental. Não existe. Não existe, exatamente. Ele já viveu 30 anos. É uma coisa tão antiga, né? Tão ultrapassada, né? Exatamente. Então, é um outro desafio dizer isso para os colegas e dizer isso para as famílias. Né? Vamos deixar, vamos experimentar. Eu sei que é difícil deixar o seu filho voar, que foi isso que a gente ouviu também muito ontem na roda de conversa. A pessoa com deficiência querendo voar e a mãe dizendo, olha, eu não estou preparada para esse voo ainda. E tudo bem. Exato. Né? Mas a Silvânia falou bem exatamente isso com a Jessie, quando falou, a Jessie foi para Paris. Isso ela entendendo todas as condições. Olha, você vai ter uma pessoa para te ajudar a tomar banho, que não sou eu. Sim. Uma pessoa que vai estar do seu lado e tal. Tá tudo bem? A Jessie falou, cara, é isso que eu preciso viver. Sim. Então eu vou vivenciar essa forma. Sim. E eu acho que acho que é furar a bolha, mais uma vez, das pessoas quererem ir atrás dos seus sonhos, sabe? A gente estava conversando até antes da gente vir para a gravação sobre a festa que a gente foi com várias crianças com síndrome de Down. E aí você olha, porque as pessoas acham assim, não tem sentimento, não sabem, não amam. E é o contrário, né? Você vê ali as crianças, os adolescentes brincando, um namorado com ciúmes da namorada, e aí você olha e fala assim, cara, é uma pessoa comum. Sabe, ela é do jeito dela, mas é uma pessoa que vive, que sente, que faz tudo ali. Eu acho que é essa abertura que eu acho que tem que ter mais, né?
E é essa abertura que a gente tem trabalhado, que a Rio Inclui tem trabalhado através do programa Atuação, que tem como uma das premissas o emprego apoiado, a metodologia do emprego apoiado. Okay. A gente tem dado voz às pessoas com deficiência através do mundo do trabalho. Então, eles têm participado de eventos no receptivo, trabalhando no caixa, enfim, acolhendo, recebendo, orientando o público de uma maneira geral, com vários parceiros importantes, que têm dado a oportunidade para que eles, enfim, vivenciem essa autonomia através do trabalho. E esse trabalho e essa metodologia do emprego apoiado, ele prevê a capacitação de recursos humanos das empresas e a supervisão dessa pessoa com deficiência durante todo o processo. Então, a gente indica a pessoa com deficiência, que geralmente o emprego apoiado ele foca principalmente nas pessoas com síndrome de Down e pessoas autistas. Tá. E aí a gente acompanha exatamente todo esse processo da pessoa com deficiência dentro do mercado, dentro do mundo, dentro da empresa ali, para que ela possa de verdade vivenciar a inclusão. E ser protagonista do processo, enfim. Você acha que as empresas hoje elas estão entrando mais nesse universo de contratarem as pessoas com deficiência, mas de verdade... Independente da lei de cotas, né? Porque então, o emprego apoiado, exato. Que é o que nós abraçamos, né? A gente não está fazendo esse trabalho de indicação da pessoa com deficiência para cumprimento de cota. Isso, importante. Essa não é a missão da Rio Inclui, tá? A missão da Rio Inclui é focar na metodologia do emprego apoiado. E aí, aquela empresa que está fazendo isso hoje... Né? Não sei se eu posso citar a empresa. Pode. Aqui é a voz de todo mundo, então, a gente vai falar de tudo. Eu vou citar que é a Animação, que é uma empresa de entretenimento infantil. Os donos da empresa são muito parceiros da Rio Inclui, né? Então, a Animação é uma das maiores parceiras da Rio Inclui. E eles contrataram a Tati, que é uma jovem com síndrome de Down, para ser recreadora. Uau. No Shopping Leblon, na animação do Shopping Leblon. Incrível. E o incrível dessa história é que, além da Tati estar vivendo um processo de emancipação absoluta, ela, através do exemplo dela, as mães de crianças com síndrome de Down têm levado muito mais os seus filhos à animação para que eles possam vivenciar aquele ambiente ali de recreação que é tão lindo, que é tão inclusivo, que é tão preparado para lidar com a infância, né? Então, a Tati é um caso de muito sucesso. A Tati, no início do processo, a tia precisava levá-la e buscá-la ao trabalho. Agora, ela completou 1 ano de empresa, já está de férias. Olha! E ela já vai e volta sozinha do trabalho. Isso tudo foi um trabalho construído. O Rio Inclui Animação. Que incrível! Então, isso é um trabalho, assim, é um caso de muito sucesso. A Tati foi com a gente na Madonna agora. Como foi o show da Madonna? Foi muito legal. Foi uma experiência muito incrível. Nós levamos 20 pessoas. Como é esse processo para vocês levarem as pessoas para lá? Esse processo, ele é um processo... A gente tem um programa que chama Convida Família, Convida Rio, que é o programa exatamente que favorece e facilita o acesso das pessoas com deficiência e suas famílias aos espaços de cultura e lazer da cidade. Então, a gente tem conseguido cada vez mais parceiros que conhecem o programa e que disponibilizam, né, ingressos para que a gente possa levar as pessoas com deficiência, que se não fosse essa parceria da Rio Inclui com esses parceiros, essas pessoas jamais teriam a oportunidade de fazer o que elas têm feito hoje. Então, a gente está falando de Madonna e UFC. O UFC no mesmo dia. Eu estava no UFC. Mas a gente pode falar também do carnaval, da abertura do carnaval. Eles abriram o carnaval, né? 10 pessoas com deficiência, abriram o maior espetáculo da Terra através de uma parceria que a gente tem com a Rio Tour. Então, eles foram, assim, tão felizes e, ao mesmo tempo, receberam seu salário digno. E ontem a gente teve notícia de que uma das pessoas que participou do carnaval trabalhando já está comprando, o Jander já está comprando o enxoval da casa dele, porque ele está abrigado, ele vive num abrigo, ele não tem família, e o sonho dele é alugar uma casa e montar a casa dele. E ele disse que já juntou um bom dinheiro para o enxoval da casa dele, porque a meta, e a gente está trabalhando nessa meta, é que ele seja incluído no mundo do trabalho e que saia do abrigo e tenha a casa dele. É tão importante isso, porque a gente vê as pessoas com deficiência precisando entrar no mercado de trabalho, e é uma coisa que a gente bate muito nas empresas com Voz das Mães,
as mães das crianças com deficiência também precisam desse trabalho. Porque muitas são mandadas embora assim que descobrem um diagnóstico. E é ao contrário, né? Porque elas precisam se manter ali para pagar. Que é uma coisa que a gente fala que a maternidade atípica é tudo a partir de 1.000, Sim. que é tudo muito caro para você fazer os tratamentos, os médicos, os convênios às vezes não cobre. Então, e aí, muitas das vezes as mães são mandadas embora porque não vai ter o tempo. A empresa acha que não vai se dedicar ao trabalho porque tem uma criança com deficiência, é ao contrário, né? Eu brinco que a mãe atípica, ela quer fazer tudo mais rápido ainda para voltar para casa e cuidar do filho. Posso te dar 2 exemplos. Um deles é uma outra parceria importante com escola, que é um curso de gastronomia voltado exatamente às populações mais vulneráveis e mais de risco social. Quem lidera esse projeto é o Elias Cheran, do Baba Osteria. E nós colocamos exatamente nesse curso de gastronomia filhos com as suas mães. Uau! E fizemos uma seleção respeitando exatamente o desejo deles de trabalhar com gastronomia. Então foi incrível essa parceria com a escola, porque eles aprenderam ali desde do salão, de como é que é o salão de um restaurante, até a questão da contabilidade. Então, nós conseguimos com a escola, que foi muito receptiva às nossas propostas, customizar o curso para uma linguagem, para uma comunicação facilitada, acessível ao público de pessoas com deficiência e suas famílias. Então, nós formamos ali, né, um grupo de 15 pessoas e que foi um sucesso absoluto. E outro exemplo que eu gosto muito de dar é que o Moradia Acesso, no início lá de todo o processo, a gente não tinha tanta preocupação com as instalações elétricas e hidráulicas. Quando a gente começou a ver que as famílias, que as mães precisavam trabalhar em casa, esse viés do empreendedorismo, a gente começou a fazer um reforço nas instalações elétricas e hidráulicas, porque nós fechamos uma parceria na época com o Werner Coifer. E elas faziam curso de cabeleireiro, manicure, pedicure. E aí elas começaram a fazer isso dentro da própria casa delas. Então a gente começou. A arquiteta falou, bom, está na hora da gente fazer esse reforço para que elas possam, de verdade, desenvolver a sua atividade profissional em casa. Olha que a gente tem muita coisa para conversar, que um viés aí do Voz das Mães é pro empreendedorismo. É isso. Que a gente precisa capacitar. Exato, porque a gente precisa capacitar essas mães. Já que o mercado de trabalho fecha as portas, o empreendedorismo tem que abrir. Então, a gente tem que capacitar para elas fazerem e elas aprenderem a trabalhar por conta própria. A gente dá esse suporte, né? Eu acho... Esse é um dos vieses do programa Atuação. O empreendedorismo a gente cada vez... a gente está fazendo um incentivo maior e conquistando parceiros para que a gente possa viabilizar. É muito importante. Eu queria que você contasse sobre o prêmio internacional que vocês ganharam. E como que você vê essa inclusão no mundo, né? Não só no Brasil. Esse prêmio foi incrível, porque... Eu gosto sempre de contar essa história, né, Natália? Porque a gente não tinha ideia de que a gente estava sendo considerada uma das 134 maiores práticas no mundo no assunto acessibilidade, serviço social e inclusão. Nós, então, fizemos a inscrição do nosso programa no Zero Project. E quando nós fomos selecionados, é muito curiosa essa história. A gente preparou uma apresentação com os templates da Rio Inclui, com a nossa logo. E lá pelas tantas, eu recebo uma informação de que a gente ia ter que mudar toda a apresentação. Eu falei, caramba, então devia estar muito ruim, né? Tá péssimo. Muda tudo. Bom, e aí eu só fui... Aí mudamos. Tivemos que mudar, colocar num outro padrão, com outros templates, enfim. E eu só fui descobrir por que daquela mudança meia hora antes de eu subir na plenária principal da ONU em Viena, do lado de presidentes da República, ministros, né, do mundo todo, para apresentar Rio Inclui. E justamente nós tivemos que mudar a nossa apresentação porque a gente estava sentando na plenária principal da ONU. Nós não faríamos uma apresentação paralela, assim como outras organizações do terceiro setor fariam. Então, que elas tinham liberdade de fazer as apresentações de acordo lá com o seu desejo, com o seu entendimento. Então, a gente teve que adequar, porque a gente estava sentando ali na plenária principal e nós iríamos receber esse prêmio. Então, eu tive que me recompor em meia hora, né? Soube ali que a gente ia receber esse prêmio na plenária principal, e aí eu tive que me recompor, porque apresentar em inglês, enfim, do lado do vice-presidente do Equador, que quando conheceu a Rio Inclui, a primeira coisa que ele disse, eu tenho um trabalho parecido, ele era cadeirante, né? Ele disse, olha, eu tenho um trabalho muito parecido em Quito, só que eu tenho um valor X, eu entro na casa da pessoa, e aí a minha equipe define o que vai ser feito na casa daquela pessoa. E a diferença entre o trabalho que a gente faz em Quito e o que a Rio Inclui faz no Rio de Janeiro é que vocês
perguntam à família o que ela quer que seja feito na casa dela. Que é tão importante. Então, ela escolhe qual é a cor da parede que ela quer. Se ela quer, por exemplo, aquele box com aquela cortina de florzinha ou de listrinha, é ela que escolhe, a casa é dela. Sim. É claro que a gente tem a arquiteta que é especialista em arquitetura acessível, a assistente social... Vai mostrar o que é melhor para ela, né? Que vai, obviamente, montar um plano de promoção, a arquiteta vai fazer o projeto arquitetônico, mas é a família, é o sujeito com deficiência que vai dizer o que ele quer. E aí ele falou, olha, essa é a maior diferença. Você toparia ir para o Equador para apresentar esse trabalho? E aí, além do prêmio que ganhamos em Viena, fomos para o Equador um mês depois apresentar a metodologia do Moradia e Acesso. Isso se tornou depois uma política pública lá. Ele foi presidente da República, inclusive, né? Isso virou uma política pública, enfim, incrível. Foi incrível essa experiência. Como é para Isabel, pessoa física, olhar onde você está chegando junto com a Rio Inclui, para ver, mostrar realmente para o mundo o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui? Natália, eu sou tão feliz com esse trabalho, porque eu tenho até uma discussão em casa sobre isso, né? Meu marido sempre diz que se trabalho fosse bom, a gente não recebia para fazer. Porque ele escutou isso a vida inteira. É uma boa! Ele escutou isso a vida inteira, sabe? Então ele repete muito isso. E ele tentou repetir isso para os meus filhos, inclusive, né? Eu sou mãe do Vitor e da Isabela. O Vitor está com 33 anos, a Isabela vai fazer 30. Enfim, são os amores da minha vida. Só que isso não emplacou. Essa fala dele nunca emplacou com os meus filhos, porque eu amo tanto o que eu faço. E ainda sou remunerada para fazer o que eu amo, sabe? Então, eu tenho a oportunidade, Natália, de aprender todos os dias. Né? Como aconteceu ontem, nessa roda de conversa que nós conversávamos nos bastidores, né? Quando uma mãe pediu ajuda da gente e eu não canso de me emocionar e de dizer que bom que a gente está aqui, que a gente pode ajudar. Sem nenhum olhar assistencialista e nem de piedade, mas é um olhar de oportunidade. Que bom que a Rio Inclui existe, que bom que eu faço parte da Rio Inclui, que bom que a Cristine Paz é essa pessoa empática, é essa pessoa preocupada de oferecer para as pessoas com deficiência tanta dignidade. Que bom, eu só agradeço a Deus por isso. Não, e é tão importante, porque esse negócio do trabalho que você fala, as pessoas às vezes falam para mim assim, que eu vou postando, né, a nossa rotina, posto do Vinícius e tal, as pessoas falam, nossa, mas você trabalha muito. Eu falo, gente, eu amo tanto fazer isso, eu amo tanto conversar, entender mais sobre esse assunto, que assim, se eu puder, eu trabalho muito mesmo. E hoje, nosso filho, a gente sai de casa, a gente fala, filho, papai e mamãe vão trabalhar. E aí, às vezes, ele chega no escritório e fala, mamãe quer trabalhar. E eu acho também, né? Quer trabalhar. E aí a gente fala assim, cara, a gente tá mostrando pra ele que, assim, não é trabalhar só pelo dinheiro, não é só pelo que você vai construir, mas sim por um propósito, um propósito de vida muito maior. Que isso, pra mim, eu posso trabalhar, assim, 24 horas, 17 horas, que no final do dia, aí a gente tem um assunto como esse que a gente tá trazendo hoje pro Voz das Mães, que eu falo, cara... É isso, sabe? É isso que eu preciso. O propósito de Deus aí tá acontecendo. E quando a gente fala de propósito, eu vou falar para você também de um outro programa que é muito importante pra gente, que viabiliza, inclusive, os recursos pra gente poder realizar as transformações na vida das pessoas através do Moradia e Acesso, atuação, que é o Bazar. O Bazar Rio Inclui Fashion. A gente trabalha com moda circular. São peças doadas de segunda mão por parceiros da Rio Inclui, amigos dos amigos, marcas que conhecem o nosso trabalho e doam coleções passadas. Que legal. Então, o Bazar Moda Circular tem um propósito de arrecadar recursos para a gente viabilizar a reforma na casa das pessoas com deficiência, os projetos do Atuação. Então, ele é um momento tão bacana, porque ali a gente coloca pessoas com deficiência para trabalhar. Olha. Eles fazem com a gente a precificação, a curadoria, eles vendem as peças, eles falam da Rio Inclui, eles divulgam o nosso trabalho. E mais do que isso, eles falam, a gente está aqui trabalhando. A gente está aqui trabalhando, nós somos trabalhadores. Então, a gente vende, a gente recebe o público. Enfim, então é mais uma ação que vem... para trazer a possibilidade da gente ampliar os recursos, mas tem um propósito. Sim. Né? Tem um propósito. Exatamente. Quando você fala sobre essa parte de recursos, você sente uma dificuldade muito grande de entrar nas empresas e não trazer só pelos cotistas, mas trazer esse olhar para a humanização das crianças com deficiência, das pessoas com deficiência?
Você sabe que eu acho que é o maior desafio ainda com as empresas é desconstruir esse olhar da caridade, da piedade e do coitadismo, sabe? Isso eu acho que cada vez mais as empresas têm buscado, né? Cumprir a lei, tem que cumprir a lei. A lei de cotas tem que ser cumprida, Exatamente. né? Isso não é uma discussão. Mas, assim, fazer com que as empresas entendam que não é para colocar aquela pessoa ali. Só pela cota, Só né? pela cota. E ontem a gente teve mais uma declaração de uma mãe que foi assim, que só engrandeceu a nossa roda de conversa, quando ela disse assim, o meu Pedro hoje está numa empresa que até ontem, antes da Rio Inclui, ele era, acho que mais um, né? Acho que ele não tinha tanto protagonismo. Quando o Pedro foi chamado para uma reunião de trabalho, com a alta liderança da empresa, quando ele pôde contar o que a Rio Inclui representou e representa na vida dele, parece que virou um chip. E agora as pessoas olham, os colegas olham, a chefia olha para o Pedro de uma outra maneira. Né? Então, é isso, é ressignificar olhares o tempo todo através da potencialidade do sujeito. Né? Porque são muito capazes, mas precisam... enfim, da Rio Inclui, do Voz das Mães, enfim, de outras instituições tão sérias para falar sobre isso e para trabalhar para isso e com isso, né? Então, a gente trabalha para a pessoa com deficiência, mas com a pessoa. Eles são protagonistas, são os nossos maiores clientes. São né? histórias que aquecem o coração. Totalmente. Qual foi a história mais emocionante que você viveu nesse tempo todo? Olha, eu gosto de contar a história da Gleiciane, porque ela é uma moradora da comunidade do Batumuxi. Quando a gente entrou na casa dela, ela dizia pra gente, eu quero uma parede verde. Eu quero uma parede... Ela só falava isso. E é claro que a parede foi verde. Mas por que essa história é tão impactante? Porque ela, a mãe e as irmãs passavam o dia num bar, fazendo venda de bebida alcoólica. A Gleiciane estava fora da escola. As irmãs muito sem perspectiva de vida. E a mãe dilacerada com toda essa dinâmica familiar. Quando a gente, então, decide que ela seria beneficiária do Moradia e Acesso, a gente entrou para fazer a reforma na casa dela, para trazer acessibilidade, dignidade, moradia digna. Sim. Só que o parceiro que nos ajudou, que foi o grande investidor dessa transformação, ele foi na inauguração da casa. Nós levamos ele. E quando a mãe disse para ele assim, olha, eu estou tão feliz, mas eu ficaria tão mais se eu pudesse trabalhar com as minhas filhas aqui naquele espaço, sem ser um bar. E aí ela ganhou de presente dele um salão de belezas, porque as duas estavam formadas, as três estavam formadas pelo Werner Coifé. Então, elas ganharam um salão de belezas para que elas pudessem trabalhar ali, enfim, terem a sua renda ampliada. Então, esse caso foi um caso de muito sucesso, sabe? Foi um caso que marcou muito essa história na trajetória aí da Rio Inclui. Você falou muito do Vinícius, né? Do seu sobrinho. O que você mais aprendeu ao longo desses anos com ele que você conseguiu levar para a Rio Inclui? Eu aprendi que as pessoas com deficiência elas têm o seu tempo. Sim. Sabe? E que por mais que elas estejam dentro... E as famílias têm seu tempo, né? O Vinícius veio para ensinar muita coisa para os meus cunhados, mas ele veio ensinar também... muito de que se ele não conseguiu aprender a ler aos 8, ele sozinho aos 22, 23, ele seria capaz de aprender. E aprendeu, né? Então, aprender que o tempo é o senhor de tudo. E a gente precisa continuar fazendo os investimentos, a gente vai continuar batalhando, mas é o tempo, é entender que a gente tem que dar um outro tempo. E acreditar, e fazer os investimentos ali, porque eles são muito capazes, né? Então, o Vinícius me ensina sempre também, continua me ensinando. Né? A fonoaudiologia, você consegue incluir em alguma coisa hoje em dia ainda na sua vida? Ou deixou de lado? Deixei de lado. Quer dizer, eu sou fonoaudióloga para sempre, né? Mas não atuo mais, né? Porque foram somente 6 anos dedicados a isso. Eu logo assumi, enfim, cargo de liderança. E aí, a partir daí, fui para a gestão e não mais atendi diretamente como fonoaudióloga. Mas a Rio Inclui também me traz essa possibilidade
de conviver com eles o tempo todo. Eu estou sempre junto das famílias, sempre junto com eles. E a troca, ela é muito permanente, ela é muito constante. Então, isso me possibilita, mas não mais como fonoaudióloga agora. Né? Isabel, me conta uma coisa. A gente tem muita dificuldade em contar, às vezes, para as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes, o que é o Voz das Mães, explicar para as pessoas entenderem, porque eu acho que é algo que não está no nosso cotidiano, das famílias que não têm alguém que tenha uma deficiência, e eu acho que isso fica muito difícil. Você, como Isabel, para passar para a tua família, para os teus amigos, para o seu ciclo, foi difícil explicar sobre a Rio Inclui? Não. Não? Não foi. Não foi, talvez, Natália, porque toda a minha vida tenha sido... Ela é dedicada às pessoas com deficiência e suas famílias. Então, não é difícil explicar o que é a Rio Inclui. Talvez um pouco difícil seja entender os acessos que essas pessoas... A falta de acesso. Isso é uma dificuldade. Mas explicar o que a Rio Inclui é uma organização do terceiro setor, que faz o que faz, não foi difícil. Não é difícil. Não é. Difícil é comunicar, é falar exatamente isso que você falou. É fazer com que as pessoas conheçam o trabalho, né, para que cada vez mais a gente possa ter uma capilaridade e juntar esforços, que é isso que a gente está fazendo a partir de hoje aqui. Exatamente. Né? Que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Porque eu vejo que as pessoas, elas querem... Porque é o que eu falo muito sobre isso, né? A gente vê várias empresas, várias pessoas levantando bandeiras. Mas até onde estão levantando bandeiras? Por causa de cota, porque precisa e tal... E a humanização mesmo realmente acontecer e você entender qual que é a dificuldade da pessoa que está do teu lado. Porque muitas mães, por exemplo, eu tive 2 perdas gestacionais. Eu fui entender muito depois que não se fala sobre isso. Que as mulheres, elas perdem seus bebês e elas não comunicam porque elas têm medo do que o outro vai falar. Porque as pessoas acham que é besteira. perdeu, vai ter outro. E não é assim. E uma mãe com uma criança com deficiência, com uma criança, às vezes, com algum transtorno, às vezes, ela precisa falar, mas muitas vezes ela não é acolhida para a pessoa que está do lado dela. Então, ela se cala. Então, e aí eu acho que isso acaba não disseminando, né, a informação, e aí você acaba não tendo tanta inclusão no mundo, né? É isso. E de novo, eu vou citar o exemplo da roda de conversa ontem, porque a mãe dizia isso. A mãe falou tudo isso que você está falando. A mãe de um rapaz com síndrome de Down, ela falou exatamente sobre isso ontem. Eu não consigo falar sobre isso nos espaços, sobre o meu filho, sobre a importância do meu filho ser incluído. Eu não consigo. Eu preciso que vocês, Rio Inclui, Voz das Mães, fale para mim, me ajude. Eu preciso que isso seja reverberado. Então, eu estou aqui pedindo ajuda, né? E é isso. E aí, que bom que a gente está tendo essa conexão. Exato. Que bom que outra pessoa nos colocou, né? Em contato, nos conectou para que a gente possa unir esforços. Eu preciso agradecer a Aline, nossa cliente, nossa parceira da Escola de Spa, que faz parte desse projeto com vocês. E aí ela falou, cara, vocês precisam conhecer esse projeto. É um projeto incrível. E aí, dali, a Jessie e a Silvânia já vieram. Meus e aí, se Deus quiser, terão várias mães aqui também. Quais são os planos para o futuro da Rio Inclui? Olha, a gente tem algumas metas, mas assim, esse ano é um ano totalmente dedicado à comemoração dos 40 anos, né? A gente, então, esse ano, a gente vai inaugurar mais 3 salas de leitura, a gente quer fazer mais, pelo menos, 3 residências. A gente vai fazer agora, participar do Festival de Inverno, colocando as pessoas com deficiência para fazer o receptivo dos convidados. A gente vai fazer uma festa junina inclusiva, porque a gente está buscando cada vez mais furar a bolha e trazer pessoas sem deficiência em situação de vulnerabilidade para participar de todas as ações, para garantir a inclusão de verdade. Os irmãos das pessoas com deficiência que estão aqui como prioridade, né? Porque acabam que as famílias ficam muito focadas nos seus filhos com deficiência e os irmãos que não têm deficiência. Então, a gente está com uma meta e cada vez conseguindo mais com os nossos parceiros que os irmãos participem de todas as atividades junto com seu irmão com deficiência. Enfim, então, algumas metas que a gente vem construindo muito porque a gente tem parceiros importantes, parceiros que viabilizam isso, e porque o trabalho é um trabalho relevante, é um trabalho sério, né? Então, a gente tem essa meta aí para o ano de 2024, fechar esse ciclo com chave de ouro,
com essas inaugurações e com essas inserções nos espaços da cidade. Nossa, isso é muito importante, isso que você falou do irmão, porque a gente conversa muito com as mães e elas falam muito sobre isso, né? E eu vou criando vínculos com as mães, né? Acaba tendo uma amizade. E aí eu tenho uma das mães, que já participou do Voz das Mães, que ela fala sobre a filha. O filho dela tem uma deficiência e a filha tem, sei lá, 7, 8 anos. E aí, como lidar com toda essa situação, Como né? Porque o filho isso, dela fica com aparelhos, ele fica entubado, tem traqueostomia, então não pode ficar saindo de casa. Sim. Então, como viver esses dois universos e isso, colocar o irmão, incluí-lo e mostrar que ele é visto também, nossa, é absurdo. Porque, na verdade, não tem como conceber o trabalho com a pessoa com deficiência e não trazer a família para o mesmo protagonismo, né? Então, trazer os irmãos para a gente é prioridade. E a gente tem conseguido garantir esses acessos. Ai, que bom. Isabel, por mim eu ficaria horas aqui conversando. Já falei, por favor, 3 horas de programa, tem como? Eu queria que você deixasse, aquela câmera sua, uma mensagem para as mães atípicas. Eu vou repetir um pouco do que eu falei ontem na roda de conversa que fizemos sobre o mundo do trabalho para mães de pessoas com deficiência, onde a gente falava muito sobre a importância de conhecer o processo que cada uma vive. A gente está buscando muito que que as pessoas com deficiência sejam independentes, que elas, enfim, sejam pessoas autônomas. Mas a gente entende que o processo ele é árduo. A gente acolhe muito esses processos e essa dificuldade que algumas famílias têm de deixar os seus filhos voarem, mas é importante fazer esse investimento, acreditar no seu filho, acreditar que ele é capaz. E a Rio Inclui está aqui para isso, exatamente para dar esse suporte, para prestar esse atendimento, esse serviço. Então, eu vou deixar aqui, sigam, @Rio Inclui. O nosso site também é um site que fala muito dos nossos programas e projetos, www.rioinclui.org.br. Lá a gente tem os contatos, lá vocês podem fazer inscrição para os nossos programas e projetos. E que vocês tenham um Dia das Mães iluminado, abençoado, e que nós, Natália, possamos construir, né, para essas famílias um trabalho muito relevante, importante, para que cada vez mais as famílias tenham voz e vez. Com certeza. E que seja o início de uma parceria, que eu acredito muito que a gente tem bastante coisa para construir juntos. Estou muito feliz de você poder vir aqui contar um pouco mais sobre a Rio Inclui, e que outras empresas também abracem essa causa e entendam a necessidade da gente incluir mais todas as pessoas. Acho que, independente de qualquer diversidade que a gente tenha, são pessoas, né? São seres humanos. Então a gente tem que construir mitos. É também importante muito. Conhecer a informação, como você falou, né? É isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.